Fala, gente boa, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que me fizeram no Instagram e que eu achei muito pertinente e eu gostaria de respondê-la com um vídeo. Apenas orando é possível curar a depressão? E eu gostaria de responder que sim e que não. Sim, porque eu creio no poder sobrenatural de Deus e creio que Deus é um Deus milagroso e que pode de forma sobrenatural liberar uma cura sobre a sua vida e você pode durante uma oração ser curado de forma sobrenatural. Eu acredito no poder de oração, eu acredito no poder de intercessão, onde a cura é ministrada. E não, porque às vezes não acontece de forma milagrosa e às vezes a cura vem de forma progressiva e com tratamento. Vou te dar um exemplo. Imagina que você tem câncer e você descobre que você tem câncer. Você pode ser curado de duas formas. Você pode orar e receber uma cura milagrosa, como também você pode fazer uma quimioterapia, depois fazer uma radioterapia e ser completamente curada. Minha mãe foi completamente curada de um câncer de mama dessa forma. O que você tem que entender é que Deus nunca te abandona nesses momentos. Deus está sempre cuidando da gente nesses momentos. Às vezes Deus não deixa de ser Deus porque Ele não te curou de uma forma sobrenatural e Deus não te deixa de ser Deus porque Ele não te curou da forma como você gostaria de ser curada. O mesmo exemplo que eu dei do câncer é o mesmo exemplo que a gente pode levar para a depressão. Porque a depressão é uma doença e uma depressão mata, da mesma forma que o câncer, quando ele não é cuidado e não é tratado, ele mata. Então a gente tem que desmistificar essa ideia de que a depressão não é uma doença. A depressão sim é uma doença, a depressão mata, assim como também o transtorno bipolar. Então, respondendo a pergunta se a depressão pode ser ou não curada apenas com oração, sim e não. O que você tem que ter em mente é que Deus nunca deixa de ser Deus se Ele não te curar da forma como você quer que Ele te cure. Porque Deus pode te curar de forma sobrenatural, mas Deus também pode providenciar os médicos corretos, os psicólogos corretos, os pastores corretos, os mentores corretos, para te acompanhar nessa caminhada e te ajudar a ser curado da depressão. Da mesma forma como Deus pode, durante uma doença terminal, intervir durante uma cirurgia, te dar uma recuperação maravilhosa, super rápida, providenciar os médicos, providenciar os enfermeiros. Eu lembro uma vez que eu passei por uma cirurgia e eu fiquei no CTI um dia. Foi a pior noite da minha vida, porque eu sentia muita dor, eu estava ligada no aparelho com morfina, cada hora liberava morfina, mas mesmo assim eu urrava de dor, eu não deixei ninguém dormir. E Deus providenciou uma enfermeira que orou por mim durante toda a noite, me acalmando, tentando me tranquilizar. Então Deus não me livrou da dor, não me livrou do processo, não me livrou de nada do que eu tinha que passar, mas Deus estava comigo, providenciando todo no processo, entendeu? Então às vezes Deus não vai te curar de forma sobrenatural, porque às vezes Ele quer que você passe pelo processo da cura, Ele quer que você gere uma maturidade, porque a depressão, como eu disse anteriormente, ela pode ser causada por traumas, ela pode ser causada por decisões incorretas que você tomou no passado e que no futuro você vai colher as consequências disso. Então Deus é um processo onde Deus quer fazer com que você cresça, quer fazer com que você amadureça, quer fazer que você passe por um processo de cura. Então não necessariamente Deus vai te curar de forma sobrenatural, né? E também existe, eu lembro que minha última crise de depressão, eu estava foi uma vez dos sintomas mais esquisitos, assim, foi uns sintomas bem diferentes. Eu lembro que eu não conseguia orar. Eu lembro que a minha mente não me obedecia, eu não conseguia orar. Nem quando assim, eu orava em línguas que não exige tanto do nosso raciocínio, nem né, é uma outra forma de orar, eu não conseguia orar. Então nem por isso Deus não estava comigo, nem por isso Deus não estava do meu lado, Deus não estava cuidando de mim, né? Eu lembro também que essa vez foi uma coisa muito chata que aconteceu comigo, que eu recebi uma visita de uma irmã da igreja, e a irmã da igreja me falou que eu estava naquela situação porque eu não orava, entendeu? E também falou porque na época eu estava com pensamentos de morte e tal, e ela falava, olha, se você fizer isso, você vai para o inferno. E eu, sem brincadeira, eu não mandei ela embora porque ela era amiga da minha mãe.
por educação, mas foi uma falta de sabedoria tão grande da parte dela. Porque ela não sabia nada da minha vida com Deus, e outra coisa também, mesmo se eu não estivesse em condições de orar, não era a forma como ela deveria ter falado. Ela teria ter sim, você está conseguindo orar? Vamos orar por você, eu vou entrar no propósito de jejum e oração pela sua vida. A gente nunca deve tratar uma pessoa com a depressão como se fosse falta de Deus, como se fosse falta da unção de Deus sobre essa vida. É uma doença. Da mesma forma que uma pessoa não escolhe ter câncer, uma pessoa não escolhe ter depressão. A pessoa escolhe sim buscar uma cura. Da mesma forma que existem pessoas que recusam o tratamento de câncer porque não querem passar pelo sofrimento do tratamento de câncer, muitas pessoas se recusam a passar pelo tratamento da depressão. Mas isso não quer dizer que você tem menos Deus ou mais Deus, é uma doença. E isso tem que ser respeitada. E a igreja tem que ter mais amor. A igreja tem que julgar menos. Eu lembro que capítulo 6 do livro de Jó, Jó ansiava a morte. Jó não enxergava na vida esperança, ele não tinha esperança nos seus dias. E ele tinha 3 amigos ultra teólogos e ultra corretamente teólogos que ficaram numa posição de julgamento sobre a vida dele, que em vez de ajudá-lo, trazia mais julgo sobre a sua vida. Então nós, como igreja do Senhor, a gente não tem esse direito de julgar a pessoa e nem colocar julgo na vida do outro, como os amigos teólogos de Jó fizeram com ele. Nós temos que colocar na posição de ajudar, que seja ficar sentado em silêncio, que seja entrar num propósito de jejum e oração, que seja tentar procurar uma ajuda, ir acompanhar essa pessoa ao médico, acompanhar essa pessoa a um psicólogo, acompanhar essa pessoa a um processo de cura e libertação, levar essa pessoa às vezes num retiro de cura e libertação. Essa é a posição da igreja, de ajudar e não de julgar, de orar quando a pessoa está com depressão e não consegue orar. Essa é a nossa função. E nós devemos quebrar paradigmas. Por que tantos pastores cometem suicídio? Porque essa pressão de que ele tem que ser perfeito, essa pressão de que ele tem que ser cheio de Deus, essa pressão de que ele não pode ficar doente, de que ele não pode desenvolver uma doença, eles acabam tendo vergonha e tendo que às vezes esconder um tratamento de depressão durante participação da Lilica no vídeo. E ter que desenvolver um tratamento de depressão escondido da igreja, porque a igreja simplesmente não consegue apoiá-lo e sim julgá-lo. Então muitos optam por não fazer um tratamento, por não buscar ajuda, pela vergonha e com medo de serem julgados. Então a função da igreja não é julgar, a função da igreja é amar.